Aê, meus bidos acadêmicos! Bom, galera, saiu aí a segunda temporada de Umbrella Academy faz basicamente um mês. E este vídeo então terá spoilers, porque se você não viu a temporada ainda, corre pra ver porque ela está basicamente melhor em tudo. E bom, se você já viu, eu espero que você deixe nos comentários o que você achou da segunda temporada, que eu vou comentar aqui o que eu achei. Alright, first off I want to say we brought the end of the world back here with us. Oh my god, again? My cult is gonna be so pissed. I told him we had until 2019. We have until Monday. Tem uma frase que resume muito bem o que eu senti quando eu vi a primeira temporada de Umbrella Academy. Sabe quando você assiste algo e não acha maravilhoso, mas também não acha ruim? Fica ali meio que naquele meio termo de, sabe, curtir. Foi exatamente o que eu senti quando eu vi a primeira temporada de Umbrella Academy. Eu tinha curtido, achei legal, teve umas cenas que eu achei muito maneiro e teve cenas que eu queria sair, eu queria ir embora, queria dormir. E aí, quando chegou o trailer da segunda temporada, eu me empolguei e falei, mano, vamos lá ver o que vai ser, né? E cara, quando começou o episódio com a bomba nuclear e todo mundo chegando com aquela trilha sonora sensacional, aquelas músicas divertidas, sabe? E o bagulho foi ficando muito louco, os efeitos visuais incríveis. Começou os primeiros 5 minutos, eu sabia que eu ia querer ver o resto da temporada e foi assim, eu vi disparado. São episódios muito divertidos, todos eles têm um arco para cada personagem que eu acho que desenvolveu muito bem em relação à primeira temporada. Por exemplo, os personagens que eu menos gostava eram o Luther e a Allison. O relacionamento deles e tudo mais era algo muito chato assim. E na segunda temporada, eles, sabe, ficaram divididos e cada um seguiu sua vida e eles tomaram um rumo. Por exemplo, o Luther, ele ainda sofre pela Allison, mas isso é mais guardado. E aí, nos últimos episódios, ele criou uma química ali com os 5, sabe, como uma dupla agindo os dois, em vários momentos cômicos. E aí foi quando eu acho que encaixou o personagem, sabe, quando ele começou a funcionar foi aí. A partir do momento que ele encontra os 5, ele começa a ficar muito bom e eu comecei a me divertir com todas as cenas com ele. Assim como a Allison, na minha opinião, ela tem o melhor arco dessa temporada porque trata do racismo. E aí ela é super uma mulher ali de um grupo, sabe, rebelde contra o governo e os caramba, e contra tudo aquilo que eles sofrem. E é muito legal, cara. Nossa, toda a cena que tinha ela, com ela e o marido, eu tava interessado. Algumas horas, sim, eu não queria saber por conta do relacionamento dela com o marido, né? Porque eu achei que o cara tinha sido um babaca quando viu ela com os poderes. Mas depois ela explicou e aí ficou tudo certo. E aí você tem o 5 que viu aquele cataclismo, sabe, da Terceira Guerra Mundial, e aí ele quer impedir isso, e aí ele tem que ir atrás de cada integrante do grupo, e isso eu achei muito legal. Cara, o Diego é engraçado, porque eu não lembro do Diego na primeira temporada, eu não lembro pelo menos de qual destaque ele teve, ou se ele apareceu pouco, porque eu gostei muito do personagem e gostei muito do arco dele nessa temporada. Ele conhece ali a garota que trabalha pra vilã, e aí ele se apaixona por ela, e aí depois ele foge da prisão, e ele quer matar o assassino do John Kennedy, né? E aí salvar o presidente, e é simplesmente muito legal, é um personagem que eu curti pra caramba, o lance dele com as facas, e eu sei que ele tava na primeira, mas eu não lembro se ele teve tanta importância assim, narrativa. Então eu gostei muito do arco dele. O Klaus é simplesmente um dos melhores personagens, porque ele simplesmente traz todo aquele ar de Jesus, assim, né? Com as pessoas criam uma seita por ele. E eu acho isso muito legal, porque a temporada basicamente discute sobre esses assuntos que são bem pesados e são muito discutidos hoje em dia, né? Você tem a religião, sobre o fato das pessoas crerem muito fácil em um tipo de messias, que é o caso do Klaus. Você tem o lance do racismo com a Allison, que é muito bem feito, muito desenvolvido, e cada cena que tinha um pouco disso, eu queria ver mais, sabe? E, principalmente, o lance da Allison falando que isso ainda não mudou nos dias de hoje, e era uma temporada que, basicamente, ela tá achando que tá em 2019, a gente já tá em 2020, e a gente acabou de ver, basicamente, nos meses atrás, que a situação tá muito ruim, não melhorou nada, tá ligado? Então é simplesmente genial o quanto ainda fala com os dias de hoje. E você tem claramente o arco com a Vanya, né, a Ellen Page, onde você trata ali do homossexualismo, sabe? Bem naquela época em que isso era muito guardado. E ainda trata em relação às famílias, né? Porque na família americana de anos 50, por aí, anos 60, né? Era exatamente o homem, a mulher, um filho.
E normalmente a mulher fazia tudo que o cara fazia, tá? Sabe? Tudo que ele pedia, basicamente. Então o homem podia bater na mulher, ela continuava com ele. E isso era, infelizmente, muito normal na época. E aí você trata isso com a mulher se descobrindo lésbica e ela se encontrando com a Vanya ali, um relacionamento. E ao mesmo tempo, quando o marido descobre, o que eu achava que não ia acontecer, ele literalmente começa a ficar mais ameaçador e começa a exigir direitos que ele não deveria exigir da esposa dele. E aí a esposa dele, ela não fica igual um cãozinho assim, sabe, obedecendo. Não, ela vai e pega uma arma e aponta pra ele. Então, eu achei isso muito legal, sabe? As discussões que a temporada traz, ao mesmo tempo que ela tem o arco ali de resolver o apocalipse, né, o fim do mundo novamente, que depois você vai descobrir que envolve a Vanya. Eu até comecei a ficar com dó, falei, caraca, será que toda temporada vai ser isso agora? Só que aí não, eles resolvem o lance com a Vanya, sabe? Eu tava tão bravo no último episódio, quando a Vanya pediu ajuda dos irmãos, porque ela não queria fazer isso sozinha, né, de ir atrás ali do garoto que ela tinha se afeiçoado. E aí, a família simplesmente disse não. Mano, eu fiquei com tanta raiva. Aí na hora que o Klaus entrou no carro, eu falei, maravilhoso. Aí começou a entrar todo mundo, aí eu falei, glória a Deus. Aí todo mundo trabalhou como um time, porque simplesmente o lance da Vanya sempre ser sozinha foi o que criou a vilã dentro dela, sabe? Principalmente na primeira temporada. E aí os irmãos estavam cometendo o mesmo erro de novo, sabe? Eu tava ficando muito chocado com isso. Eu não sabia que eles eram tão burros. Mas ainda assim, eles se juntam e aí acontece toda aquela batalha. E a Vanya entra, vira um Super Saiyajin, destrói todo mundo. E aí é muito legal porque aí do nada todos eles tomam um tiro. Cara, eu achava que ia ter morte assim e acabou. Eu falei, meu Deus, vai acabar a temporada aí. E aí não, tem aquele certo momento muito importante onde o 5 viu o pai dele e pediu dicas. E o pai falou pra ele aprender mais a viver em relação aos segundos, né? E não querer viajar no tempo pra algo muito no futuro ou muito no passado. Não, viaje nos segundos. E aí eu sabia que isso ia ter alguma coisa para o personagem, sabe? Que isso ia ter importância, que não era só algo jogado assim. E eu sabia que o 5 não tinha pegado essa importância na hora, porque eu já pensava que o 5 ia começar a treinar depois disso. E não, ele simplesmente cagou porque o pai dele falou, sabe? E aí, não, naquele momento ali que tá todo mundo morrendo, ele volta os segundos e aquela cena sensacional, a forma como foi feita, todo mundo voltando e ele andando assim. Cara, os efeitos dessa temporada estão sensacionais. Incrivelmente, a única hora que eu vi um pequeno defeito foi numa hora da mulher dirigindo o carro. Literalmente, ela tava dirigindo o carro e eu percebi que era um CGI aqui, sabe? E um erro tão besta, mas acontece, sabe? E trilha sonora, eu acho que essa temporada ela tem mais músicas de famosos do que uma trilha dela mesmo, sabe? De Umbrella Academy ali, feito pelos produtores. Porque, nossa, mano, era a cada 5 minutos era uma música e simplesmente música boa. Música dos anos 60, música atualmente principalmente para bater com as cenas, né, do que está acontecendo no momento triste. Por exemplo, quando toca Hello, da Adele. Ao mesmo tempo que tem as músicas dos anos 60 pra bater com aquela época, né? Porque simplesmente isso é basicamente algo que está ficando famoso hoje em dia, né? Você usar músicas nostálgicas em épocas nostálgicas. E Stranger Things é o que mais manja de fazer isso. A fotografia da série também estava belíssima, seja pela cor amarelada, né? Que transparecia aquela época mais feliz, por assim dizer, dos anos 60. Mais feliz, mas ainda assim com seus erros, né? Ao mesmo tempo que tem uma cor azulada muito bem feita. Cara, é incrível. Tem planos muito lindos e ótimos, assim, que eu adorei de assistir em Umbrella Academy nessa segunda temporada. E, cara, o que falar do Ben? Mano, o irmão ali que já tava morto junto com o Klaus. Eu simplesmente já gostava dele, eu comecei a gostar ainda mais dele. E aí, a hora que ele morreu, cara, a lágrima simplesmente subiu no olho, assim. Foi um ótimo final para o personagem, foi lindo e foi muito mais lindo ainda quando a Vanya comentou para o Klaus que ele sabia como ir para o céu, mas ele não tinha coragem. Cara, foi tão lindo e foi tão importante ser ele o cara que basicamente juntou a família de volta, né? Que não deixou a Vanya se tornar um monstro, né? O que eu achava nem que ele era capaz daquilo, né? De entrar no corpo de outra pessoa, a não ser que fosse o Klaus. Porque o Klaus era o único que falava com os mortos. Mas eu entendo que possa acontecer com a Vanya, porque a Vanya era super poderosa. E ali no momento ela também estava em êxtase, por assim dizer. Ele só entrou ali, né? E teve um final belíssimo. Eu simplesmente adorei isso. E não podemos deixar de falar dos 5 encontrando ele mais velho, que, cara, foi muito hilário, foi muito engraçado, porque você via ali o mesmo personagem, né, de diferente época, por assim dizer, ao mesmo tempo que
o ator era parecido. Beleza que no geral ele não era, mas cara, se você olhasse em um dado momento, o olhar dele, a feição que ele fazia era exatamente a mesma dos 5 crianças, né? Dos 5 aqui. Mesmo que eu tenha citado os pontos positivos da representatividade do homossexualismo, eu admito que o ponto mais negativo por mim da temporada, o único ponto negativo seria a história, o arco ali envolvendo a Vanya, simplesmente porque ele começou a prolongar demais a partir de um determinado tempo. Eu até acho que demorou um pouquinho pra Vanya ficar com a mulher ali, e ao mesmo tempo, um ponto negativo para a Ellen Page. Cara, ela pode ter feito outros filmes sem ter sido uma baita atriz, mas eu não sei o que o diretor pede para a atriz ali no momento para fazer Umbrella Academy, mas ela parece tão sem sal, tão sem emoção. Sabe, a pessoa que parece que não quer estar ali, queria estar fazendo uma outra coisa, ou tá meio perdida, sabe, na onde ela tá. E aí eu simplesmente sinto isso, e aí toda hora que eu via a cara dela, eu queria ver outro personagem, eu queria ver outra cena, eu queria ver outra parte da história, sabe? Porque praticamente todas as outras cenas envolvendo os outros personagens eu queria ver, eu tava interessado, eu queria ver mais. E sabe, eu tava adorando todo o desenvolvimento para os personagens que já tinham desenvolvido bem na primeira temporada e estavam melhores aqui na segunda, né? E aí a Ellen Page simplesmente, ela só começou a ficar legal por mim na hora que ela ficou com o time, sabe? A partir do momento que ela esquece um pouco a mulher ali, quando ela fica presa e começa a voltar aquele lance do passado dela da primeira temporada, porque eu acho ela muito mais interessante na primeira temporada. Ela ficou por mim mais interessante nos últimos 3 episódios dessa segunda temporada. Mas ainda assim eu critico um pouco a Ellen Page, porque parece que tá todo mundo ali unido como família, sabe? Gente boa, legal, e ela tá meio desconexa ali. De resto, eu adorei o final ali, né? A garota que o Diego se apaixonou, virando meio que uma heroína, uma irmã deles talvez. É hilário a reação da galera ali quando o Diego pergunta se ela é uma irmã, porque ele transou com ela, né? Isso é muito divertido. As caretas dos atores, parece que eles entraram mais nos personagens, então tá melhor mesmo isso. E é muito legal porque no final da temporada eles basicamente viram uma família mesmo. Porque no final do primeiro eles praticamente viraram um grupo. Eles estavam muito separados, se juntaram e viraram um grupo, tipo Guardiões da Galáxia. E aí chegou no segundo filme e agora sim eles estão mais família, mais amorosos. Eles já sabem os erros que eles cometeram, o que eles não devem cometer. Eles estão mais emocionais, por assim dizer. E isso é bom, isso é ótimo. E aí chega no final ali, quando eles voltam para 2019, tá tudo certinho. E eu sabia que ia ter algum erro. Eu falei, meu, não é possível, tem algo confuso, viagem no tempo assim, nunca dá certo. E isso também já era algo que tava confuso pra mim, porque se o apocalipse não aconteceu, então o que aconteceu, sabe? Eles nunca viajaram no tempo, então será que eles voltarem agora, não vai ter algum reflexo de ter 2 Umbrella Academy? Cara, sei lá, viagem no tempo confunde muito a cabeça. E aí no final, basicamente tudo mudou, né? O cara não criou um Umbrella Academy, é outro nome, parece até Piratas. E aí chega o Ben todo vivo, porque eu sabia que eles não iam mudar o elenco original. Eu sabia, eu até achei corajoso a morte do Ben, mas aí eles deram um jeito do Ben aparecer para a próxima temporada. E outra, o 5, cara, eu sabia que o velhote lá não ia pegar o lugar dele, sabe? Porque esse ator é o maior sucesso, ele é tipo a bola de ouro ali. E aí eles não iam mandar embora esse moleque e deixar um ator mais velho, tinha que ser um moleque. Então eles conseguiram dar um jeito ali, né, do cara velho ser só jogado, mas ainda assim tudo deu uma bagunça e agora eles vão ter que arrumar outra coisa, outros problemas para a terceira temporada. O mais legal é que a série, ela assume a maluquice dela, sem contar que eles esconderam qual que é o verdadeiro rosto do pai deles, né? E cara, eu tô animado pra ver isso aí. Eu não conheço nenhum dos quadrinhos de Umbrella Academy. Na verdade eu tenho muito interesse em ler. Eu queria saber se tem a mesma pegada ou se a série faz melhor, porque eu já ouvi muitos comentários de que a série faz melhor. Então aí eu nem tenho vontade de ler o quadrinho. Mas eu queria saber a opinião de que, se um de vocês leu os quadrinhos de Umbrella Academy, se é tão bom quanto, se é melhor ou não é melhor. Mas ainda assim, não estrague as surpresas, porque eu estou muito animado para o que a série pode trazer na terceira temporada. E se eles forem seguir exatamente os quadrinhos, eu não quero saber o que acontece nos quadrinhos. Eu realmente adorei, e quando acabou eu fiquei muito animado para a terceira temporada. Sem contar isso, a trilha sonora de créditos que eles tocam é muito instigante, é muito tensa, meio heróica assim, e sabe, dá uma eletricidade para você querer ver o próximo episódio. Então quando acabou a temporada, eu queria ver a próxima temporada. É isso, obrigado por assistir o vídeo até aqui, valeu, falou!